Ele continue falando aos nossos corações, nos dando revelação e autoridade em nome de Jesus. Que bom, quem está feliz de estar aqui nesse Aviva Europa aí? Que coisa maravilhosa, né? Mais um ano, mais uma vitória, mais um tempo, e essa atmosfera que Deus traz para credenciar, para validar aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele quer falar. Eu quero iniciar com oração. Quero que você feche os seus olhos, acalme o seu espírito e fale com o Senhor, para que Ele possa falar profundamente ao seu coração. Esse clamor, ele tem que ser sempre fundamental, para que realmente haja uma expectativa de alguém que quer ouvir a voz do Senhor, que a voz chegue no nosso coração. É fundamental. Então peço que você feche os seus olhos, vamos estar orando ao Senhor, para que Ele continue conduzindo esse momento maravilhoso, e que realmente não venha ser só um momento de cultural, né, de acrescento cultural, mas de transformação, onde a palavra encontre um terreno fértil em nossos corações. Feche seus olhos, vamos estar orando. Pai, obrigado, Senhor, por essa atmosfera maravilhosa, que não pode ser recriada se o Senhor não quiser, que não pode ser manipulada. Só o Senhor pode se manifestar, só o Senhor pode irrigar a terra dos nossos corações, só o Senhor pode confirmar e nos trazer experiências que validam tudo que é ensinado, e nos dá combustível, nos dá autoridade para o futuro que o Senhor reservou para nós, no ministério, na caminhada, forças para vencer desafios. Tudo isso, Senhor, vem da Tua voz, vem da Tua palavra, Pai. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, e Te adoramos, Te bendizemos, dizemos que só o Senhor é Deus, que nós não somos nada sem o Senhor. Senhor, que o Senhor venha estar nos renovando com a Sua graça e com a Sua misericórdia, e que a Tua revelação venha a ser plena, venha a ser maravilhosa, e venha a ser transformadora para as nossas vidas. É o que nós choramos no nome de Jesus. Quem quer dizer amém? E dê o melhor aplauso ao Senhor que você puder. Aleluia. Quero iniciar lendo com 2 versículos. Ontem eu estava assim, em brainstorming, assim, eu estava pensando 1000 coisas, assim, o que eu ia falar. O que eu vou falar? Mas assim, muita coisa vinha na mente, muita coisa, tenho pouco tempo. E eu escrevi 3 frases. 3 frases, falei, não vou escrever mais, escrevi 3 frases. E eu vou falar sobre essas 3 frases. 3 frases que podem mudar a sua vida e o seu ministério. 3 frases. E eu quero que você tenha muita atenção, porque eu vou ser bem breve, mas vou ser conciso e direto em pontos importantes. Porque nós estamos aqui para crescer no nível ministerial. Quem pode dizer amém? Nós não fazemos isso para apenas nos reunir e ver quem a gente não vê há muito tempo, né? É muito bom rever quem vem de fora, quem vem de Porto, quem vem de Alverca, quem vem de outros países da Europa. Fantástico isso. Mas tudo isso não vai ter louvor, não vai ter peso de glória, se a gente não realmente investir naquilo que pode catapultar o nosso ministério, ser relevante. Fala para o teu irmão, pergunta ele, qual é o nível de intenção, da sua intenção de ser relevante nesse mundo? Fala assim, seja relevante. Nós temos que ter um ministério que é relevante. E ser relevante nem sempre é ter aplausos, ou estar no foco, ou estar no púlpito. Nunca foi. Eu estava vendo outro dia uma história fantástica de um homem anônimo, talvez mais importante dos nossos dias. O cara contando a história, falou o nome do pastor, e falou de uma história de 2 jovens nos Estados Unidos, que estavam indo para a igreja, não tinha onde sentar, e estavam indo embora esses 2 jovens. Aí o senhor da portaria, não, peraí, segura um pouquinho, você não vai embora não. E arrumou 2 lugares para esses 2 jovens sentarem. Um pastor que também não conhecia pregou nesse culto. Aqueles 2 jovens se converteram. Esses 2 jovens tiveram o ministério mais relevante, talvez, de todos os tempos. Um deles era o Billy Graham, e o segundo era a pessoa que esteve com ele até o final do seu ministério. Só que quem foi o ministério relevante, que falou assim, no meu turno não vai falhar? Foi o porteiro, que eu não sei o nome. Estão me entendendo? Foi o porteiro, que eu não sei o nome.
teve um ministério relevante, com excelência na sua escala da portaria da recepção. E pergunta para as pessoas que vêm à igreja: o que te fez ficar na igreja? Para a nossa frustração, não vão dizer foi a palavra, não vão dizer que foi o louvor, vão dizer foi o abraço que eu recebi na recepção da igreja. Eu falo, estou arrepiado aqui, ó. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Isso é ter ministério relevante. É eu fazer bem aquilo que me foi confiado. E essa tem que ser a expectativa do crente. De ser relevante naquilo que lhe foi confiado, independente do púlpito ou projeção que ele tenha no reino de Deus. Eu preguei domingo passado. Desiste de ser protagonista. Nós somos coadjuvantes eternos. Ponto final. Ponto final. 1 Coríntios fala algo que é poético, emblemático, e que tem que ser um guia, um lembrete constante para nossas vidas. Agora, pois, permanecem a fé, fala comigo, fala esperança, fala amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Depois temos uma outra base, que é Mateus 16, 25, que fala o seguinte, vem muito de encontro com o que o bispo Marcelo falou ontem à noite: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. 3 frases que podem mudar a sua vida, pode mudar o seu ministério. Fala assim comigo: não esqueça o básico. Não esqueça o básico. Eu estava lembrando da minha adolescência. Eu era muito ativo a nível de esporte. A gente jogava muito vôlei na porta de casa. Então era a moda de ir nos bairros jogar vôlei com as pessoas de vários bairros. A gente punha a rede na rua, né, e ficava brincando. E eu lembro que uma das coisas mais perigosas do vôlei é o solo, porque você está no bairro. Então tinha bairros que não tinha asfalto, tinha cascalho, tinha pedra solta, tinha calçada mal feita. Então, se você não tem uma boa base, você não consegue saltar, não consegue impulsionar. Fala assim, ó, impulsionar, faz assim, ó, impulsão. A impulsão ministerial, ela nasce de uma boa base. Não tem como. Se você pisa em cascalho, nós íamos jogar vôlei na areia, é outra dinâmica, é outra força. Era outra forma de ser, porque você não só tinha que achar uma boa base, mas você tinha que contar que você ia afundar antes de subir. Então, conhecer a sua base é fundamental. É fundamental. E Jesus, ele gastou muito tempo falando de base. Ele disse para Nicodemos: se você não entender as coisas elementares, o que adianta eu te falar das coisas espirituais? Ele repreendeu o mestre da lei. Se você não entende aquilo que eu estou me esforçando, gastando tempo das coisas básicas que vocês deveriam dominar, como é que vai ser quando eu começar a falar das coisas celestiais e espirituais? Domine a base. Fala para o teu irmão, domine a base. E por que eu estou te dizendo isso? Eu vou te contar uma história que eu contei numa pregação há um tempo atrás, e que mais impactou, não foi nem a história do testemunho, que é fantástico, mas aonde está o foco de Deus? E eu fiquei surpreso que muitas vezes o foco de Deus está mais na base do que na teologia sofisticada e sistemática. Existia um casal, essa história é recente, tá? Recentíssimo, de 2000 e pouco para cá. Eles estavam sendo missionários no país, na Ásia, e a mulher pegou malária. Essa mulher estava grávida, e o médico falou: se você não abortar, você pode morrer, e o seu filho pode nascer com problemas graves. Aquilo ia totalmente contra a fé dela, contra os princípios dela, contra aquilo que ela cria. Ela entendia que o filho era uma bênção que Deus estava entregando para ela. Ela falou: não vou fazer isso, eu não tenho uma direção de Deus para fazer isso. Não vou abortar, eu vou encarar as consequências. Pois ela continuou grávida, nasceu, e ela disse: essa criança não só vai nascer, mas vai ser
bênção, ela vai ser voz de Deus por onde ela passar. E ela lançou a palavra, né? E ela teve o seu filho, o menino cresceu na sua igreja local, nos Estados Unidos. Só que ele não virou pastor, não virou diácono, não virou pregador, uma pessoa comum, como eu e você. E escolheu ser jogador de futebol da NFL, que é esse cara fortão. Ele chama-se Tim Tebow. Quem já ouviu falar do Tim Tebow? Algumas pessoas ouviram falar, Tim Tebow. E um dia, numa brincadeira de jogo, já no profissional, eles lançam lá um desafio de cada um jogar, de cada um pôr a faixa preta debaixo, que chamam de black eyes, pôr a faixa preta debaixo dos olhos e fazer os seus jogos com a mensagem. Então cada um punha o que queria. E ele quis colocar, a primeira vez que ele fez isso, um versículo em Filipenses, que dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Aquilo viralizou, foi uma febre e tudo mais. Ele passou a ter aquilo como um amuleto nos seus jogos. Escuta essa história, gente. E aí, um dia, aquilo foi crescendo, ele estava ganhando relevância no profissional, ia ter um jogo muito importante, uma final. E ele quis mudar o versículo. Não, põe João 3,16. João 3,16. Ele ficou assim, mas João 3,16? Mas não combina com esporte e tal. Falou com o mister dele, que era meio supersticioso, que achava que só dava certo se usasse o de Filipenses. Ele foi e colocou João 3,16 e jogou esse jogo. Ok? 2 dias depois do jogo, chegaram as estatísticas da mídia, os sensores de internet, e descobriram que 94 milhões de pessoas foram ao Google escrever João 3,16. Eu vou repetir. 94 milhões de pessoas foram ao Google escrever João 3,16. Mas não para aqui a história. Resultado, incomodou. Então criaram a regra Tim Tebow, que é para remover o black eye. Isso foi, o primeiro jogo foi em 2009. Em 2010 criaram a regra para remover o black eye. Porque tudo pode, mas você põe João 3,16, é uma afronta, alguma fobia, homofobia, alguma fobia aparece, é lançada de novo quando alguma coisa de Deus lança na... Beleza, criaram a regra, mas fala assim comigo, nada pode calar uma voz profética. Isso que eu vou falar agora a seguir é impressionante. Não tem estatística matemática que aceita esse resultado. 3 anos depois desse jogo, que foi em 2009, em 2012, no mesmo mês que teve esse jogo anteriormente, ele não podia pôr o black eye, jogou normalmente o seu melhor jogo, era uma final, melhor jogo, e o jogo rolando. Não sei se quem que gosta de futebol sabe que nós somos fanáticos e ficamos acompanhando. Tempo de quê? De posse de bola, número de passe. Você fica pegando os números, o narrador usa isso para conversar, e lança um número, e lança outro número, e se prende a audiência no comercial, prende no intervalo, prende no tempo, lançando essas informações. Aí, olha só os dados que foram sendo lançados durante o jogo. Pode pôr aqui. Primeiro lançou, jardas corridas, 316. 3 o quê? As pessoas, os repórteres sacaram, o narrador sacou. 3,16, mas olha, não é o que ele estava usando. Aí depois, jardas de passe tiveram uma média de 31,6. 3 o quê? 16. E os caras ficando empolgados e começaram a vasculhar os números. Não, mas o que é isso? Isso não pode ser coincidência. Gente ateu, repórter, mídia social, bombando o 3,16. Depois... tempo de posse de bola, 31,06. Top da audiência, pico máximo da audiência, 31,6. E foram vasculhar, nessa semana fazia 316 semanas que ele tinha iniciado a decisão de jogar futebol.
Pode dar uma aplauso. Não acabou, não. Ele não sabia. Ele foi comunicado disso depois que ele terminou o jogo. E aí, resultado, foram fazer o censo de novo de quantas pessoas no Google foram pesquisar. Sabe quantas pessoas de novo? Mais 90 milhões de pessoas pesquisaram João 3,16 na internet. Total, em 3 anos. Um cara que parecia, não, já deu, esse aí vai ser jogador de futebol, não vai ser pastor, não vai... A profecia falhou. Levou a revelação de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenha a vida eterna para 184 milhões de pessoas. Dá para pregar 1 hora só sobre isso aqui. Mas aí eu fiquei com tanta vergonha, porque eu falei, o Deus Todo-Poderoso, o dono do universo, que pode fazer tudo, Ele não preparou uma pregação complexa. E você fica preparando tanta coisa aí, você gasta anos de exegese. Deus se esforçou, Ele mexeu tudo, Ele fez uma combinação matemática impossível, ao ponto de nenhum ateu poder negar que algo espiritual estava ali acontecendo, para dizer, eu amei o mundo, de tal maneira, que dei um Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso me destruiu, vai cair esse calor. Por isso que eu falei assim, não ignora o que você chama de básico, porque o seu básico é teologia avançada para alguém. Vou repetir, não ignora o que você chama de básico, porque o seu básico é teologia avançada para alguém. O que mais me impressionou não foi o que Deus fez, porque eu sei que Ele pode fazer isso. Foi saber que no século 21, 184 milhões de pessoas não sabem o que é João 3,16. Vocês têm noção disso? Que milhões de pessoas não sabem de cabeça ou o que significa João 3,16. A igreja com mais ferramentas que algum dia teve na face da terra é a nossa igreja, é o reino de Deus nos dias de hoje, com mídia social, com televisão, com telefone, com transportes, com Uber, que é um chofer barato, que era impossível antigamente, tem tudo na sua mão, e as pessoas ainda não sabem o que é João 3,16, porque nós achamos que todo mundo sabe, nós achamos que todo mundo não quer, só que tem muitos que não foram anunciados que tem um Deus que a ama de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresça não perecesse, mas tenha vida eterna. Se quer saltar, ministério, você tem que ter a base. E todo o ministério de Jesus foi para dizer, tudo que você construir, constrói em cima de uma base, constrói em cima da rocha. Eu sou a rocha. Não constrói, não inicia nada, se não tiver que iniciar em cima de uma base, que é o próprio Cristo, que é a revelação da salvação e o propósito do Evangelho. Então, essa foi a maior lição que eu tirei, de tudo que eu aprendi, quando eu li sobre isso. Segunda frase que eu quero deixar com você hoje, 26 minutos. É o seguinte, se Deus está falando, eu tenho tudo o que eu preciso. Fala para o teu irmão, se Deus está falando, eu tenho tudo o que eu preciso. Aonde tem visão, tem provisão, meu irmão. Aonde tem visão, tem provisão de Deus. O problema não é quando falta as coisas, é quando falta visão. Não é quando falta dinheiro, não é quando falta isso ou aquilo, é quando Deus deixou de me entregar a visão. Quando a palavra de Deus deixou de chegar no meu ouvido e no meu coração. Aí está a crise, não está em quando
falta algum recurso. E eu te provo. Eu fiz um estudo, eu fiz questão de fazer um estudo de vários milagres na Bíblia, para para tentar achar uma hora que Deus fala para alguma coisa, alguma situação que não seja para o homem. Quando você vai analisar a pesca maravilhosa, ele não dá ordem para o mar e para o peixe. Ele dá ordem para os pescadores. Lança o quê? A rede. Fala assim, quando Deus fala, o universo dá o seu jeito. Amém? Eu preguei sobre isso no domingo passado. Comecei a pregar, que eu não terminei. Eu nunca termino uma pregação. É a minha marca. Então, fala assim comigo. Se Deus falou, o universo vai dar o seu jeito. Amigo, ele não perguntou se tinha peixe disponível aquele dia. Ele lança a rede. O mar teve que dar o seu jeito. O mar sofreu da mão de Jesus, meu irmão. Eu não sei o peso de Pedro, mas quando Jesus disse, Pedro, vem, o mar, meu Deus, mais um para segurar. Mais um para segurar, estava difícil já com Jesus. Eu tenho mais 100 quilos para andar aqui. Repara, Deus não disse, mar, para Pedro andar. Está assim na Bíblia? Pedro, vem. O mar fez o quê? Fala assim, deu o seu jeito. Fala, deu o seu jeito. O mar deu o seu jeito. Entenda que o mais importante é eu estar debaixo da voz de Deus. Olha para cá. Se Deus não te mandou fazer nada, não faça. Fala assim comigo, mas se Ele te mandou ir, não fica parado. Eu quero um aplauso bem forte ao Senhor. Se Ele não falou, fica quieto. Tudo bem. Mas se Ele te mandou fazer, se Ele te mandou ir, não fica parado em nome de Jesus. Porque o seu recurso está na boca de Deus. Quando Eliseu disse para a viúva, para arrumar vasilhas, ela fez segundo o tanto de fé que ela tinha. E já era absurda, porque ela tinha só um pote de azeite. Ele não deu ordem para o azeite, ele não deu ordem para as vasilhas, ele deu ordem para a viúva e para os seus filhos. Quando eles pararam de derramar azeite, quando não tinha mais vasilhas, aí sim, cessou. Vocês conhecem a história. Mas a ordem foi para onde? Para a família. O azeite teve o quê? Fala aí, dá seu jeito. Ele teve que dar o seu jeito. Eu não sei, eu não tenho conhecimento da física para te explicar isso. Eu sei que o universo deu o seu jeito para que isso acontecesse. Gente, e é muitos exemplos. Muitos. Você não vai achar um padrão, você não vai achar uma situação onde Deus quer fazer algo com o homem, que Ele dá ordem para o homem. Quando foi na multiplicação dos peixes e dos pães, Ele não manda multiplicar os pães e os peixes, Ele manda, pega o que tem aqui e fala o quê? Distribui. Distribui. Age. Aí você olha para 5 pão, 2 peixinhos, 5.000 pessoas. Aí você tem um pessoal, distribui. Hã? Distribui. Você fica parado, você fica. E nós estamos assim. Deus fala, vai. O quê? Vai. Aí você olha para o pão, olha para o desafio, olha para Jesus. Hã? Peraí. Vai. Você conta o pão, olha para o desafio e fica nesse ciclo de Deus não tem, não vai. Vai. O seu recurso é a boca de Deus, meu irmão. Você pode aplaudir. O seu recurso é a boca do Altíssimo. Queridos, toda vez que eu cresço na minha vida profissional e ministerial, são nos momentos mais difíceis. Quando você vê eu crescendo, você pode saber, ele está passando problema. Ora por mim. O pastor cresceu. Eu estou passando por problema. Na pandemia foi um ano horrível. Eu ficava sem estômago de ansiedade. Não sabia o que ia ser no futuro.
plano B, plano C, eu tenho família, tenho filhos, tenho dívidas, tenho preocupações. Fazia um monte de plano. Foi o meu melhor ano empresarial, foi na pandemia. Mas, luta, reajustar a estratégia, situações. A maior luta foi em me acalmar. Eu dou muito trabalho para Deus, porque eu sou uma pessoa de pouca fé. Mas eu falo, Deus me ajuda a me segurar. Porque se eu me segurar, se eu controlar a minha ansiedade, se eu controlar os meus medos, eu vou conseguir dar um passo. Quando o Senhor mandar ir. Ele fala, vai e eu vou. E vocês conhecem a minha história, a maioria conhece a minha história, né? Porque estar aqui falando é algo improvável para mim. Pela minha forma de ser, o meu problema de dicção, a timidez extrema. Eu tive que ouvir a voz de Deus e ignorar o processo, que aparentemente era difícil ou impossível. Aí Deus fala para um gago pregar. Hã? Não é isso? Dói, tem que ir mais um gago. Deus quer passar umas vergonhas, a gente não dá para entender. Ele escolhe as pessoas para passar vergonha, mas Ele quer mostrar o poder dEle. Um cara gago para dar bom dia. Você tem que ver eu e o Rorinho conversar. Nós dois bate um papo prolixo, porque até chegar no final é osso, meu irmão. Detalhe, eu treino o Rorinho. Vocês estão rindo? O Rorinho me envia áudio para o WhatsApp, ele não gagueja. De verdade, eu posso mostrar para você ouvir. Cara, você acha que é fácil? Você fala bem, te dá o microfone, você fica tremendo na sua perna. Agora imagina um cara que não está confortável nisso. Ou é louco, ou realmente tem uma voz de Deus empurrando para um lugar que ele não quer ir. Já contei isso para vocês, o meu ministério nasceu do desespero de ver crescer a igreja. Que todo mundo era talentoso, falava muito bem, tinha histórias aqui na minha igreja, porque no Brasil, o que eu mais ouvi era isso, lembra? Porque no Brasil, eu fui líder, eu lá, 20 anos de idade, gago e com pouca Bíblia. Porque eu fiz, porque acontece, mas eu fiz, então, caramba, ninguém abre uma célula, que povo bom, é tão bom que nem abre uma célula. Eu falei, Jesus, me dá só uma célula, eu quero ser relevante no que eu posso fazer. Já estou te orando com vergonha, porque eu oro assim com Deus, eu estou orando com vergonha, porque eu já estou vendo que vai ser humilhante e horrível. Foi essa a minha oração com Deus. Mas se você abrir uma porta para eu dar uma célula, eu não me importo de passar vergonha ou até ser humilhado por causa do teu evangelho. Na mesma semana, antes que eu me arrependesse, alguém apareceu para abrir a célula. No carro foi da empresa. Aí essa família também, que era uma bênção, abriu a porta. Eu falei, e agora? É o dia da vergonha. Eu estava preocupado com a vergonha. Estava preocupado com o que ia acontecer. Mas assim, a palavra eu estudava, fluía. Mas não fluía para cá, fluía aqui dentro. Aqui dentro nunca era igual, nunca a minha pregação é igual está aqui dentro da minha cabeça. Nunca ela é. Eu imaginava e não saía. Mas para desenvolver, para escrever, para aprender aquilo, eu até queria explodir de tanta unção, de tanta alegria, de tanta vontade de falar, como vinha na minha cabeça, mas não dá, não saía. Eu falei, chegou o grande dia, eu vou encarar e vou lá. Quando eu cheguei na célula, eu abri a Bíblia, abri o estudo. Muitos já ouviram isso aqui, desculpa estar repetindo para alguns, mas acho que é relevante entender que é importante a gente nos guiarmos pela voz profética e não pelas limitações que nós achamos que nós temos. Quando eu vou falar, eu sinto um calor no meu peito. Eu sou branco, né? Eu fiquei muito vermelho. A minha língua destravou, me veio uma autoridade, eu fiquei brabo. Falei com uma brabeza.
com autoridade, e o pessoal assustou, regalou assim o olho, falou, quem que é essa pessoa? Esse não é o gaguinho que eu deixei vir aqui não. E eu, meia hora de célula, preguei a palavra, fechei a Bíblia, o pessoal ficou impactado, Deus derramou uma unção tremenda, o pessoal viu o poder de Deus agindo, era incontestável, e fui embora gago. E foi um processo que Deus foi fazendo com a minha vida, comigo, mas cada vez que eu vou subir esse degrau, é um desafio, eu não sei o que vai acontecer. Chegou ali o bispo Marcelo, e aí, vai quebrar tudo? Eu falei, não sei, só Deus sabe, pode ser de vergonha ou pode ser, porque, não sei, é uma incógnita, eu sei que Deus mandou, enquanto Ele mandar, eu sei que vai acontecer. Ponto final. Então, meu amigo, se tem voz de Deus, o universo vai o quê? Dá o seu jeito, entenda isso. Ah, não tem chão, põe o pé que vai aparecer o chão. Põe o pé que vai aparecer o chão. Se Ele mandou, põe o pé que vai aparecer o chão. O problema é que tem muita gente com o Deus da emoção. O Deus falou comigo, não, foi a sua entranha que falou com você. Foi a sua fome, foi a sua vaidade, foi a sua ambição. Então sintoniza para clarificar de verdade que não é o hormônio que fala com você, mas que é Deus. Porque se Deus falar com você, meu amigo, as provisões vão acontecer. Tudo que foi construído na Europa e na igreja não foi com recursos que Deus nos deu, foi com a visão que Ele nos deu e os recursos foram aparecendo. Pergunta o Henrique, pergunta o Jair se eles tinham os recursos que precisaram de ter para ter hoje as igrejas que eles têm. Não tinham recursos. Os recursos apareceram, eles tinham o quê? Uma voz de Deus. Eu estou com você, vai que eu vou com você, vai que eu vou te abençoar, vai que as portas vão se abrir, vai porque o universo vai dar o seu jeito para vocês crescerem no ponto que eu quero que vocês cresçam. Os próximos 13 minutos eu quero gastar com algo muito bom, algo muito importante. Vocês bichos sem graça. Nós estamos falando sobre avivamento, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque por vezes a gente confunde revelação com frase de efeito para marketing. Nós não podemos deixar que o Aviva Europa seja só um nome bonito que chama bem na internet. É uma chamada profética que me lembra que eu tenho que estar vivo a nível espiritual. Quem pode dizer amém? Isso é que faz sentido. E às vezes a gente confunde. E eu pus aqui a última frase que eu quero falar com vocês sobre isso, que é: avivamento é mensurado não pela quantidade de conversões existentes. Atenta a isso, depois eu vou explicar. Avivamento não é mensurado não pela quantidade de conversões existentes, mas pela quantidade de pessoas dispostas a morrer. Entende isso? E eu vou voltar lá em cima no texto base. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, acha-la-á. Eu sou um apaixonado estudioso da igreja de Atos dos Apóstolos. Para mim é a minha referência. A pergunta é: por que Deus... Tem pessoas que fazem assim a pergunta: por que Deus não faz o que fazia antigamente? Ele faz o que Ele fazia. Ele é o mesmo Deus. Vocês viram aqui um exemplo fantástico no século 21 do que Ele pode fazer. A pergunta não é essa. Nós temos que mudar a pergunta. O que aquela igreja conhecia? O que ela experimentava que nós não estamos conhecendo e hoje experimentando? Que estado de espírito eles tinham? O que eles enfrentavam que hoje nós não estamos enfrentando? Pastor, mas eles não tinham medo da morte? Não tinham, porque eles já tinham morrido. Quem já morreu não tem medo da morte. Você entende isso?
Quem já morreu não tem medo da morte. Se eu perguntar quem tem dúvida da salvação, algumas pessoas vão querer levantar a mão. Aleluia. Infelizmente, eles não tinham dúvida de salvação. Eles já estou crucificado com Cristo. Agora, já não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. Essa era o que imperava na revelação das pessoas, dos crentes de Atos dos Apóstolos. Alguém que corria risco de vida por simplesmente crer naquilo que cria. Hoje, eu quero que você pule para Colossenses, que vai ficar mais fácil de entender. Paulo, ele teve que enfrentar alguns problemas em Colosso, na Turquia, porque tinha muitos costumes idólatras e costumes em relação a como vestir, ao que comer, ao que beber. Então ele teve várias batalhas doutrinárias para ensinar a igreja de Colossenses a viver os padrões de Cristo. Ele fala assim, em Colossenses 2:20: se morrestes com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, rudimentos no original grego, ela vem das coisas assim, elementares, as coisas básicas, os conhecimentos básicos do mundo. Se você morreu para aquilo que é elementar, que é passageiro no mundo, por que vos sujeitais ainda às ordenanças? Ou a palavra mais adequada aqui é decretos. Aos decretos, como se vivesseis no mundo. Ou seja, a gente vem para Cristo, mas quer viver as leis e padrões do mundo. A gente quer combinar mundo com igreja. A linguagem de sucesso é o que eu posso conquistar no mundo com a força da igreja. Essa é a mentalidade hoje. Não. Como é que eu vou usar a igreja, a palavra de Deus, para conquistar as coisas elementares do mundo? Então, isso não é morrer para Cristo. Morrer para Cristo é você não estar debaixo dos decretos deste mundo, e sim debaixo dos decretos do reino de Deus. Avivamento tem a ver sobre quantas pessoas estão dispostas a morrer para si mesmo para conseguir fazer algo grandioso. Quando o bispo fala que ele tem sangue de barata, é porque está morrendo para ele mesmo. Porque o mais fácil é reagir, ou não é? O mais fácil é dar na lata. É falar, é responder, é nivelar a altura. Eu li uma frase de Winston Churchill. Quem sabe quem é Winston Churchill? É uma figura emblemática do Reino Unido. Político, cristão, influente. Antiga, né? Ele falou o seguinte: se você parar para jogar pedra em cada cachorro que late, você não vai chegar no final da sua caminhada. E volta e meia, tem uns cachorros que latem. Mês passado teve uns que latiram aqui. Só que tem um grupo que para jogar pedra. Está atrasando sua vida. Não para, segue a sua vida. Segue a sua vida. Quem para jogar pedra em cão que late, não chega no final da caminhada. Não tem jeito. Estão entendendo? Agora, quem não morre, quem tem a sua vida por tão preciosa, que é o contrário do que Paulo fala, não tem a minha vida por tão preciosa, por tão valorosa, desde que aquilo que Deus projetou para a minha vida se cumpra. Mas tem uns que têm por muito preciosa a sua vida, por muito valorosa, e não conseguem renunciar a algumas coisas. Se você for analisar, as pessoas que estão vivendo grandes milagres, grandes experiências com Deus, são pessoas que já desistiram de reagir, de viver. Gente, nós renunciamos o tempo todo. Nós fazemos o que não gostamos o tempo inteiro. Quem está em púlpitos normalmente são pessoas que renunciam constantemente a muita coisa que eles não gostam e fazem por amor a Jesus Cristo, por amor a Deus. Essa igreja
que vai trazer vida. Porque se você não morrer para você mesmo, a vida de Cristo não pode se manifestar e brilhar onde você está. Essas duas coisas não vão andar juntas. E o que é bacana é que, quando ele fala, por que vos sujeitais ainda às ordenanças? Aqui nós temos escolha. Fala para o irmão aí, você tem uma escolha. Fala assim, escolha certo. Porque o escravo não tem escolha. Quando eu tenho em mim o Espírito de Deus, eu posso dizer que sim ou que não. Eu posso dizer, vou fazer ou não vou fazer. O escravo, ele não, por mais que ele não queira fazer, ele vai fazer porque ele está escravizado pelas forças deste mundo, pelas forças das trevas. Então, se eu quero viver uma vida de avivamento, eu tenho que entender isso. Até que ponto eu tenho morrido para que coisas preciosas do Evangelho se manifestem na minha vida, ou através de mim. É aí que faz a diferença. E repara como é que fica mais murchinha a igreja quando entra nesse assunto. Enquanto estava no tema, vai dar o seu jeito o universo, tal, tudo. Porque eu quero que dê o seu jeito. Mas quando entra no tema de enfrentar as pressões internas, as pressões externas, e morrer para mim mesmo, aí fala, mas eu queria um evangelho mais legal. Não dá para ser mais legal? Tá, tem muita igreja oferecendo isso, inclusive. Só que se o meu clamor é avivamento, que é vida de Deus, o termômetro disso é quantas pessoas estão dispostas a morrer para que isso aconteça. Porque é só questão de tempo. Primeiro é morrer para nós mesmos, depois é morrer fisicamente. Porque se você der um Google, vai lá ver o que está acontecendo hoje na Nigéria com os nossos irmãos na Nigéria. Destruindo, hoje não é pedra não, é fuzilando. Eles estão chegando com um fuzil e atirando. Pá, 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 pá. Vídeos eles correndo. Né? Mas não param. Eu vi outro vídeo, alguém com uma barraca, com uma tenda, fazendo um culto. O pessoal chegando, arrancando barraca, eles sentadinhos, continuando a louvar e adorar. Queridos, é outro nível. Outro nível. Temos um crescimento exponencial de conversão no mundo islâmico maravilhoso, porque as pessoas estão se convertendo, porque Jesus está aparecendo para elas, e como elas são, por se converter, elas têm que morrer, segundo o Islã. Começa a ter vários milagres e prodígios naquelas regiões. Nós estivemos lá, o bispo Marcelo, o bispo Bianca, eu vi algumas pessoas, fomos no Egito, ouvi testemunhos de pessoas que foram perseguidas e foram livradas. O Leandro também esteve lá, no Egito. E você vê um padrão de milagres que você só via em Atos dos Apóstolos, hoje no Egito, na Algéria, em países islâmicos. Por quê? Porque eles não estão preocupados em perder o pescoço. Eles estão preocupados em não perder aquilo que eles encontraram, que é a vida em Cristo Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Então, muitas vezes, e aqui eu fecho, nós não somos guiados como é que eu vou te dizer isso? A sua teologia verdadeira, ela é revelada na oração que você faz, não naquilo que você prega. Me mostra a sua oração e eu te mostro a sua teologia. Porque você pode vir aqui pregar bonito, mas a sua oração mostra o seu nível de renúncia e o que você está querendo realmente na sua agenda com Deus. A sua oração revela a sua teologia. E se eu quero realmente mudar de vida, eu tenho que saber o que eu estou disposto a renunciar. Então, 3 frases que podem mudar a sua vida. Que é, não esqueça o básico. Aquilo que você acha que é antiquado, é teologia avançada para alguém. Lembre-se que milhões de pessoas nesse mundo não sabem que tem um Jesus que a ama. A frase Jesus te ama converteu muita gente ao longo desse tempo. Só essa frase, Jesus te ama e tem um plano maravilhoso
para a sua vida. Segundo ponto, se tem voz de Deus, tem provisão. Se Deus falou, é porque o mundo vai dar o seu jeito. Terceira frase, avivamento não se mede por número de conversões existentes, mas pelo número de pessoas em massa dispostas a morrer por essa causa. Se você fixar essas 3 colunas, esses 3 pilares, não tem célula que não cresça, não tem igreja que não cresça, não tem família que não mude, não tem casamento que não se resolva, tudo vai se resolver. Porque não é sobre o que você pode fazer, mas sobre o poder de Deus que se manifesta através de quem se guia por essa fé e por esses pilares, por esses princípios. Você pode dizer amém? Fica de pé onde você está, dê uma pausa ao Senhor. Quero orar com você. Eu quero te sugerir orar e encerrar esse momento com um tempo de consagração. Consagração. Consagração e santificação são 2 coisas totalmente diferentes. Santificação é o quanto eu tenho de Deus. Nós buscamos isso, a gente quer poder, a gente quer experiência. Então, me santifica a palavra, então isso é santificação. Quanto mais Deus me dá, quanto mais eu preciso de Deus, quanto mais eu tenho de Deus em mim, isso é santificação. Consagração é quanto mais Deus tem de mim. A pergunta é essa, nós queremos muita santificação, mas e quanto que você entregou de você para Deus? Isso chama-se consagração. É o tanto que eu entreguei de mim para o Senhor, o quanto que eu entreguei de mim para a obra do Evangelho. E não posso encerrar essa palavra sem te dar a chance de um tempo de uma consagração maior. Consagração. Porque todo o resto é importante. Mas se não houver consagração, uma entrega total, minha no altar, nada vai acontecer. Porque eu te desafio a estudar a história dos avivamentos. Teve um que iniciou, acho que foi na Escócia, totalmente emblemático. Um culto frio, um culto rápido. O cara chegou assim, leu a Bíblia e deu a palavra para que alguém falasse e orasse. Frio. Aí um rapazinho levanta, um jovem, uma criança, que ninguém sabe o nome também, começou a orar e sentiu algo diferente. E não parava a oração dele. Não parava. Ele orou 10 minutos. Ele orou 15. Ele orou 20. Aquilo passou 1 hora. Aí as pessoas que estavam em volta começaram a sentir algo gostoso e ficaram, não foram embora. Aí a igreja, ao invés de encerrar, alguém foi avisar para outras pessoas na cidade que estava tendo uma oração diferente. E as pessoas começaram a vir para a igreja. E ficou 1 hora, e ficou 2 horas, e ficaram 3 horas, e ficaram 4 horas. E aquilo foi tomando a dimensão ao ponto de tomar toda a cidade. E o crime diminuiu, os vícios cessaram durante anos naquela cidade. Lembrei agora, eu não sei te falar agora o nome certinho, mas depois você pesquisa, que você vai achar essa história. Mas alguém decidiu ser vulnerável, se entregar, se consagrar um pouco mais. Então eu quero deixar aqui um tempo para que você possa se consagrar, dobrar os seus joelhos. Eu chamo aqui o louvor. É possível chamar aqui o louvor? É possível. Vamos estar aqui louvando. Feche seus olhos. Fique de joelhos se você quiser, mas não deixe esse momento. Deus está nos dando um tempo de consagração, de disposição para morrer para nós mesmos, para que a vida de Cristo se manifeste em nós. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque ela é desafiadora. E não há outro caminho senão, Senhor, o morrer para nós mesmos, Senhor. Pai, me ajuda, eu te peço pessoalmente, publicamente. O Senhor sabe quanto é difícil para mim morrer em algumas áreas. É difícil, Senhor, às vezes, passar por alguns assuntos, acalmar o temperamento, Senhor, mas eu não quero ser reprovado. Eu quero me consagrar na Tua presença. Eu quero uma igreja que tenha o mesmo desejo, a mesma vontade de se entregar completamente, Senhor, porque se queremos avivamento de verdade, não adianta ficar tendo euforia, e queremos uma igreja numerosa, disposta a morrer, disposta a destronar os valores deste mundo, a olhar com desprezo para aquilo que o mundo olha com desejo, porque a nossa maior riqueza é a Tua presença.
Pai, não tem nada com graça, com sabor sem a tua presença. O Senhor é nosso maior patrimônio. A sua palavra é a nossa maior provisão e força. No Senhor nós temos tudo que nós precisamos. Não adianta ganhar o mundo, ganhar a vida, ganhar todas as coisas e perder, porque não temos a tua presença. O Senhor é vida, o Senhor é amor. Pai, eu te clamo hoje, Senhor, faz nascer uma igreja consagrada, cheia de autoridade, cheia de poder. Derrama um manto apostólico, um manto profético, Senhor, que nos move constantemente, Pai, constantemente na tua presença, Senhor. Manifesta o teu poder, porque mais são as experiências que nós temos com o Senhor do que o que podemos explicar em relação à nossa fé. Nos dê experiências com o Senhor, experiências de poder, experiências, Senhor, de graça, de perdão, de milagres. Senhor, eu te oro para aqueles que estão enfermos hoje, Senhor, que venham ser curados. Os que estão presos, que venham ser libertos em nome de Jesus. Cativos e oprimidos, que venham ser sarados em nome de Jesus. Os que estão parados com a voz do céu, que eles se movam, Pai, que eles se movam. Nós nos consagramos na tua presença e confiamos no poder das tuas mãos, no poder da tua palavra. Agora fica de pé onde você está e